A geração que mais trouxe frutos para o fisiculturismo brasileiro, com certeza foi a do Ramon, que ele teve o Zancanelli, que ele teve um Kaique Pro, o Brandão dá para dizer que ele é um pouco antes, um Diogo Montenegro dá para dizer que é um pouco antes. Teve alguns atletas que vieram um pouco antes dessa geração do Ramon, mas a maior parte dos títulos que nós tivemos foi mais ou menos naquele período ali. E por que eu acho interessante falar disso? Porque antigamente tinha grandes atletas do Brasil. Houve grandes atletas muito expressivos mundialmente e principalmente nacionalmente. Então, o que eu fiz neste vídeo de hoje? Eu peguei e eu quero reagir a um treino de um dos principais atletas da história do fisiculturismo. Na verdade, o principal atleta antigo da história do fisiculturismo. Felipe Franco, ele era o Ramon da época. Eu não estava acompanhando o meio nessa época, mas eu já vi várias gente falar que o Felipe Franco, ele era o Ramon. Ele subia no Olímpia, ele competia na Men's quando era estouradíssima, e ele e o Diogo Montenegro, eles eram que meio que os caras a serem batidos, era uma referência para todo mundo, tanto que tem a famosa história em que o Brandão se inspirava no Felipe Franco. Então, basicamente, eu escolhi o atleta mais famoso da época, o Ramon de antigamente, para entender o que ele fazia no treino dele, qual eram as ideias, quais eram as metodologias que eles pregavam e por que por mais que muita gente reclame, que fale que o físico de hoje não é o mesmo físico, tudo bem que não serve tanto pro Felipe Franco da vida, é mais para a década de 90, mas por que tanta gente reclama dos físicos de hoje? Por que tanta gente reclama dos treinamentos atuais, sendo que na maioria das vezes os treinos são muito melhores do que eram antigamente? Então vamos reagir o que o Felipe Franco fazia, qual era o treino dele, o que ele pensava sobre treinamento, e aí eu vou dar meus contrapontos aqui do que ele fazia certo e o que ele fazia errado. Eu procuro aquecer bem embaixo, porque a condição de carga quando você faz o movimento, quando ele chega bem no limite, é a hora que ele pega bem nas articulações e alonga tendão e faz uma força. Então põe naquela zona de risco maior e fica bombeando para ela já perceber que ela já vai partir com uma atividade mais intensa. Reforçando que esse é um trabalho meu de pré-contest para o campeonato de Ohio, a minha força nesse momento, ela já começa, vem trabalhando um pouco menor. Hoje eu ainda tenho uma quantidade de força maior, mas pode ser que algumas coisas mais para frente as cargas comecem a ficar menor, devido eu querer fazer uma adaptação mais tranquila do meu shape, mas mantendo esse lado saudável de dor. Porque eu não tenho dor, graças a Deus eu não tenho dor em ombro, cotovelo. Eu sei o que é qualidade e não quantidade, beleza? Já pegamos duas informações logo no começo do vídeo. Ele falou de um alongamento ali meio que na região de risco. Tecnicamente não está errado, realmente você precisa dar uma aquecida a mais, socar um pouco mais onde é mais sensível. Só que o grande ponto é que você faz isso fazendo a repetição completa. Simples assim, você aquece a musculatura com todo o movimento, não com os parciaizinhos. Não quer dizer que vai ser ruim para o seu aquecimento, afinal de contas é um aquecimento, mas não recomendo. Não no sentido que não faça, mas no sentido de não precisa. Faz a repetição completa e vai subindo o carro que você já vai aquecer. Quer fortalecer o seu tendão para não ter problemas? Sempre trabalhe naquela amplitude máxima. Assim você vai sempre fortalecer o seu tendão porque você está usando ângulo de movimento que ele vai trabalhar bastante. Simples assim. E o segundo ponto é a inflação do shape, né? Nitidamente, o Felipe Franco hoje seria humilhado. Seria humilhado. Hoje o Felipe Franco ia ter shape de um marombeiro ok. Esse cara, tu fala que era um atleta absurdo, que era um cara que ganhava tudo, um cara que pisava no Olímpia, cara, nitidamente, hoje ele seria humilhado. Ele seria mais um e acabou. Então, como é sempre aquela questão, qual é a sua régua, qual é o parâmetro de comparação. Hoje em dia, talvez muita gente teria o shape do Felipe Franco e acharia pouco. Antigamente, tu seria um deus. Então sempre tem que ser levado isso em consideração. Qual é o teu parâmetro
de evolução, qual é o teu padrão de shape. Isso eu acho extremamente importante você deixar bem claro na sua cabeça para não se frustrar mais para frente. Três séries de trabalho sem proximidade com a falha nenhuma. A execução tá ok, tá relativamente boa, ele tem bastante amplitude, não é um exercício que eu gosto, não é um exercício que eu acho confortável. Pô, se você botar muita carga, esse exercício fica simplesmente inviável. Tu não consegue tirar a barra se tiver com uma carga alta. Não tem o que fazer. Então eu não recomendo nem um pouco esse exercício. Eu prefiro muito mais o halter, prefiro muito mais realmente até uma máquina. Uma máquina, obviamente, é infinitamente melhor. Mas o halter já seria uma opção bem superior a essa. Então não recomendo. Outro quesito que você vai perceber. Eu tinha dado uma bisoiada no vídeo rapidinho. Olha os pés do Felipe Franco. Só fica isso na sua cabeça. Olha os pés do Felipe Franco. Tu vai ver que tinha uma mística na época que não faz sentido nenhum. Que mais pra frente no vídeo eu vou decorrer o porquê que não tem sentido nenhum. Essa mística que tinha antigamente, que graças a Deus já foi derrubada hoje. Atualmente já o pensamento sobre isso já mudou bastante. Agora supino inclinado, certo? Com uma questão de ênfase na parte superior do peitoral. Se você reparar no movimento, meu cotovelo está bem aberto e a barra ela sempre fica na linha do peitoral clavicular, que é essa parte da clavícula ao peitoral ligado ao ombro frontal. A visão de um bom peitoral superior, ela sempre tem ligação com o ombro. Então o peitoral tem que sair daqui mesmo, junto ao ombro, ó, o movimento fica bem bonito. E o peito harmonioso, grande, quadrado, né? E eu faço uma ênfase aqui, ó. Por quê? Movimentos mais curtos, bombeando para que não tenha descanso. E ele fica com essa questão de caixa grande. Eu faço crucifixo depois, crucifixo reto. Pegando mais peitoral external, mesmo a parte de fora. Mas tentando fechar um movimento bem bacana na parte superior, na parte do miolo do peitoral também, que eu faço uma ênfase depois. Mas agora é hora de dar um complemento ao supino inclinado ao crucifixo reto. Aqui tem a primeira informação errada no vídeo, lembrando que isso tem 10 anos, 12 anos, então não sei, eu acho que ele falaria algo muito parecido hoje, mas vamos dar o benefício da dúvida, vamos lembrar que, pô, tem 10, 12 anos esse vídeo. Essa questão da parte superior do peito não é assim como funciona. Tem relação sim com o ombro, mas não pelo motivo que ele falou. O seu superior de peito só vai ser ativado se você tiver flexão de ombro. O que é flexão de ombro? Basicamente é estender o seu braço e fazer um movimento de baixo para cima, né? Porque de cima para baixo fica difícil porque você não vai ter tensão. Então você estende o seu braço e faz o movimento dele de baixo para cima. Você vai ver que vai ter flexão de ombro e por consequência o seu superior de peito vai ativar. Então, como o Felipe Franco estava fazendo a execução, ele não ativa mais o superior de peito dele, porque ele estava abrindo o cotovelo e deixando cada vez mais parecido com um supino reto. O que acontece muita gente, o que muita gente faz que acaba piorando ainda mais? O Felipe Franco não estava fazendo tanto isso, na verdade eu acho que ele não está fazendo nada. Mas muita gente pega e quando vai fazer um supino inclinado ou qualquer supino, mas principalmente um inclinado, ele faz aquela curvatura do banco. Ele vai estufando o peito e ele tira a lombar do banco. Então ele faz o famoso arco. Quando você faz o arco, você deixa um supino ainda mais reto, já que o seu cotovelo ele vai meio que abrir para fora. Se você quer dar enfoque maior na parte superior do seu peito, você tem que fazer o contrário.
Você fecha o seu cotovelo e você foca nessa flexão. Então não faça força com o halter só para dentro. Não faça força com a barra só como se você estivesse empurrando para dentro ou para cima. Faz uma força meio que de baixo para cima. Então pega o seu cotovelo, dá uma fechada e foca realmente nessa força, como se você estivesse fazendo um movimento de baixo para cima. No final das contas, não tem muito como eu explicar isso. Você vai ter que ir numa academia e fazer o movimento. Mas confie em mim, se você parar de focar só em jogar força para dentro, só de jogar força para cima e fazer isso na sua cabeça, pensar isso na sua cabeça de eu vou fazer força de baixo para cima, você vai sentir mais o seu superior de peito e você vai otimizar muito o seu exercício. Pode ser que você tenha que baixar um pouco a carga, acredite em mim, você vai baixar a carga, porque você vai ativar mais essa região não é tão forte assim, ela é um fecho bem pequeno, então é natural que você não tenha tanta força assim, é natural que a maior parte da carga que você esteja carregando é mais pelo seu ombro do que pelo seu superior de peito, então tem que baixar um pouquinho de carga para pegar o padrão certinho. Nunca esqueça que técnica vem sempre antes de carga. Você tem que progredir carga nos seus treinos, você tem que fazer essa sobrecarga progressiva ao longo das semanas, mas ela só é válida se você manter o padrão de técnica de movimento conforme essas semanas forem evoluindo. Ou pior ainda, ela só começa a ser válida, ela só começa a ser viável quando as suas técnicas já está 100%, quando você já lapidou todos os seus movimentos. Aí que o pulo faz muita força de compressão em apneia, a pressão toma mais, né? E às vezes dá uns túnel maluco. Quando eu costumo treinar, a minha alimentação é muito certinha assim, né? Trabalhada. E aí durante o treino eu vou ficando mais cansado e minha visão vai meio que ficando mais fraca quando eu abro o olho, né? Mas é por uma questão da comida também, que está na medida certa, para chegar na gordura. A comida sendo certa, eu consigo ter uma queima de gordura e ao mesmo tempo eu consigo aumentar a massa muscular. E é isso que todo mundo tem dúvida, dá para aumentar a massa muscular e queimar gordura? Dá. Mas tem que conhecer muito o seu corpo, saber o momento certo. É possível, é provável, muito pouco. Precisa estar em condições muito propícias para você conseguir queimar gordura e ainda assim adicionar massa muscular. O que são condições propícias, Wesley? Ah, você faz muito tempo que não treina, você veio de um destreino muito grande e você já tinha um histórico, você já tinha construído um bom físico, agora você está recuperando. É possível. Você queima gordura e põe massa muscular ao mesmo tempo, já que você estava recuperando o que você tinha. Ou então você é uma pessoa muito iniciante. Você está nos seus primeiros 3, 6 meses, um ano de academia. Aí realmente é possível você fazer essas duas coisas. Ou então, um outro exemplo ainda, você tem uma genética muito absurda e você tem uma margem evolutiva muito grande ainda. Você nunca fez nada muito certo, você meio que fazia tudo meio meia boca e agora você decidiu fazer tudo certinho. Aí você pode fazer isso também. Mas são casos muito específicos. A maioria das pessoas vão ter que escolher. Ou eles queimam gordura, ou eles põem massa muscular. Não quer dizer necessariamente que você não pode fazer algo meio que no meio do caminho dos dois.
Pode ser feito? Pode. Então você tenta manter uma normal calórica, onde você vai adicionar massa muscular sem ganhar gordura. Agora, perder gordura adicionando massa muscular, aí já é um pouco mais complicado. E sendo bem sincero, tá? Pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer isso. Não quer dizer que não é possível, mas é algo pouco provável de ser feito. Terminando o segundo exercício agora aqui, crucifixo reto. Eu fiz uma ênfase no peitoral external aí, onde se você reparar no vídeo, eu não fecho o movimento todo. Eu trabalho ele sempre na condição máxima, ou seja, na condição de que a gravidade não me atrapalha. Então eu tenho intensidade o tempo todo no peitoral. Os próximos exercícios eu começo a fazer uma ênfase mais parte interna. E agora que eu vou fazer uma lapidação da parte interna, fazer um trabalho mais, centrado ao miolo do peitoral. Eu costumo dividir meus treinos de peito no treino de peito. Como é isso? Eu trabalho ele por partes, É assim que você consegue ter um corpo harmonioso. Quando você consegue atingir fibras que você ainda não está esperando, mas para você conseguir isso, você tem que ter uma consciência corporal muito interessante. Então é algo que vem com o tempo mesmo de trabalho de academia. Não é, agora eu vou ter uma consciência para aquilo ali. Não existe isso. Isso demora. Mas vem. Eu peguei esse momento do vídeo aqui, que eu acredito que tem alguns pontos muito interessantes para falar. Primeiro, olha as pernas dele, como eu tinha dito. Tinha-se na época em que instabilidade era bom para hipertrofia. Por quê? Se você está instável, meio que você consegue isolar a musculatura. Então, antes, não sei, eu não entendo muito a lógica por trás, tá? Realmente não entendo mesmo. Mas eles tinham essa de você não pode usar as pernas, você tem que ficar com as pernas para cima para só isolar o seu peito. Isso já caiu, hoje a gente pensa exatamente o contrário, a gente percebe exatamente o contrário. Quanto mais estável você está no movimento, melhor vai ser sua força, melhor vai ser a sua performance e, por consequência, maior será a sua hipertrofia. Então, não existe mais, ou pelo menos não deveria existir mais, esses exercícios que a galera fazia com as pernas para cima, completamente estável, sem apoio nenhum. Hoje, acredito que todo mundo já tem ciência que vocês têm que estar com as pernas bem prostradas no chão, bem firmes no chão, para você ter essa estabilidade no movimento. Sobre a questão dele não fechar, até tem um certo sentido, já que a partir do grau deste movimento aqui, desse exercício, você vai ficar numa paralela do seu ombro ao chão. Então você vai deixar o halter, o seu cotovelo e o seu ombro todos paralelos ao chão, todos numa linha reta em direção ao chão. Assim você não tem tensão nenhuma no seu peitoral. O que vai sustentar o halter vai ser o seu ombro, vai ser o seu cotovelo, vai ser o seu tríceps. Então, realmente não tem sentido você dar essa fechada. Mas o ponto não é sobre a questão de se faz sentido ou não. Um dos grandes problemas, se não o maior problema na época que tinha, é que eles tinham essa ideia que você conseguia dividir o seu treino por regiões da sua musculatura. Alguns exercícios eram para a parte de fora do peito, outros exercícios eram para o miolo do peito, outros exercícios eram para superior do peito. Tinha muito claro isso, que exercícios específicos desenvolviam regiões específicas do músculo. O grande erro é isolar essas regiões como independentes uma da outra. Quando você faz um exercício de peito, você está ativando seu peito basicamente como um todo. Você só não vai ativar alguma região específica se você não trabalhar no ângulo de movimento em que aquela região é ativada. Então, o exemplo que eu falei, o superior de peito, ele é nessa flexão de ombro. Se você fazer um exercício em que não tiver nada de flexão de ombro, que é praticamente impossível, você realmente não vai ativar nada do seu superior de peito. Então, se você pega e faz um exemplo muito específico, que é quase o exemplo que o Felipe Franco está fazendo aqui, em que ele está pegando as duas polias altas e fazendo um crucifixo inclinado para baixo. Tudo bem que ele estava bem, tombado para frente, então já estava virando basicamente um crucifixo reto normal, mas digamos que ele fez certinho, ele estava com o tronco bem ereto e aí ele estava fazendo um crucifixo apontando para baixo.
Aqui você pode não ter uma ativação do seu superior de peito porque você não está trabalhando no ângulo de movimento que ele tem essa função, em que essas fibras do seu peitoral precisam ser ativadas para fazer essa função. Então aí tudo bem, mas de forma geral, o seu peito ele praticamente vai trabalhar como um todo. Então por que a gente muda o exercício ou por que a gente muda o estímulo, entre aspas? Para você ter um trabalho mais complementar, um trabalho mais completo. Então, se eu quero mais superior de peito, eu faço exercícios que vai dar um enfoque um pouco maior nessa região. Mas não quer dizer que o meu peito medial, o meu peito inferior, não está sendo trabalhado naquele exercício. Apenas eu estou querendo dar um pouco mais de enfoque numa região específica que eu preciso mais. Wesley, se eu só fizer supino reto e voador, o meu peito vai crescer? Vai. Meu superior de peito vai crescer? Vai. O meu inferior de peito vai crescer? Vai. Então por que eu não devo fazer isso? Porque ele pode crescer mais. Ele não vai crescer no 100%, não vai crescer no 100% da sua eficiência, mas ele vai ter resultado. O grande ponto que muita gente na época tinha era esse pensamento de poder dividir cada região separada. O seu corpo é algo mais completo do que isso. Você não consegue isolar tanto assim. Pode ter um exercício ou outro que vai dar um pouco mais de enfoque, mas não é nada assim milagroso, não é nada que vai fazer um resultado muito maior do que antes. O grande ponto sempre vai ser treinar com intensidade e ir progredindo com o tempo. Galera, terminei o terceiro exercício aqui agora, crossover, tô meio fadigado ainda, mas se você prestar atenção desde o início do treino, eu começo com uma ênfase mais external, como eu venho explicando. E agora, no crossover, eu venho fazendo o que? Mais esse trabalho de fechamento. Onde, se você reparar nos vídeos, tem alguns takes que pegam um pouco. Eu tentei pegar o máximo das fibras transversais na parte do peitoral, quando ele cruza, né? Então dá aquela sensação que o miolo do peitoral tá trabalhando assim, ó, na transversal. É assim que ele faz o quê? Tem uma quantidade de sangue maior na musculatura para que envolva mais nutrientes e tenha, consequentemente, uma intensidade e um estímulo bom com o rompimento de fibras. Espero que vocês estejam gostando e entendendo aí. O próximo, Alemão. Basicamente, ele meteu o bom e velho está dando pump e por isso está funcionando. O plano transversal dele, eu não tenho a menor ideia do que ele está falando, então eu acho isso um ponto, no mínimo, curioso. Ele talvez esteja se referindo às fibras, aos fechos da parte mais inferior do peitoral, mas nada. Sendo bem sincero, eu só ignoro o que ele disse, tá? Ele não disse algo muito positivo e não disse algo que vai contribuir muito com você. Vai mais ou menos na ideia que eu acabei de falar anteriormente no vídeo. Então, lembre-se sempre, você pode dar um pouco mais de enfoque, beleza, mas o seu peitoral tende sempre a trabalhar de uma forma mais completa, não é só em caixinhas. Então, isso que ele disse, que dá uma ignorada, não... Finge que não viu. Então, aí você termina de treinar e tem conta da academia pra pagar. Foda-se. Só terminar de explicar o último exercício com uma finalização do meu treino de peitoral. Fiz meio que um supino com dumbbell, com uma pausa isométrica na parte de baixo do peitoral. E eu subo ele esmagando o máximo que eu consigo. E fui aumentando as cargas progressivamente, sem perder a qualidade do exercício. Até o momento que eu sinto a fadiga e termino, certo? Eu terminei agora de treinar e eu vou ter que jogar agora uma deca. Só que minha deca é de tu, né? É uma deca monstra que é pros caras grandes, tá entendendo? Não, brincadeira. Tô zoando, pessoal. Whey Neo Nutri, água não fica grande porra. Bom, no meu whey aqui é um whey isolate, glutamina, eu tenho vitamina C, 15 gramas de glutamina, 30 gramas de whey protein isolado e nada de carbo. E também não tem nada de água, porque a água acabou. E aí é isso mesmo, água congelada. Eu jogo imediatamente após o treino. E eu faço um EPOC, onde eu consigo ficar aí na média de uns 30, 40 minutos sem comer ainda. Por uma questão de que chegue a condição, né? Os meus hormônios estão altos, na finalização do treino ainda. Buscando assim
uma fonte maior de gordura, né? Onde que o meu corpo precisa de energia e eu não dou energia para ele. Eu jogo um wheyzinho, né? Por uma questão, né? Pós. E daqui 40 minutos eu como, aí eu como igual um cavalo. E aí se der pra filmar, a gente filma minha alimentação pós ou eu posto no Instagram também, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Sobre o aumento de hormônios que é causado no treinamento, é correto. Você tem um aumento ali por causa do treino, você vai ter alguns picos que você terá logo após a atividade do exercício. Porém, entretanto, todavia, hipertrofia ou queima de gordura é um processo mais crônico, um processo mais longo, não é tão agudo assim. Então, não é que você porque acabou de treinar, você está com uma demanda maior de calorias para recuperar o tecido que você danificou, para recuperar o desgaste que você teve, que você vai imediatamente tirar do seu estoque de gordura para fazer isso, já que você está no estado de emergência. Não é assim que funciona. Se você ficar muito tempo sem comer, até vai, mas sendo bem sincero, não é algo que vai mudar drasticamente ou algo que é tão fácil assim de você metrificar, de você ajustar as variáveis para fazer algo ser constante, fazer aquele processo ser constante. Não é tão fácil assim, então não recomendo você se bitolar muito nisso, você focar muito nisso. Então, finalizando o vídeo por aqui, se você quer ter um treino bem melhor do que o Felipe Franco tinha na época, e lembrando que isso não ataca o Felipe Franco, isso não é uma crítica a em si ele, a pessoa dele, é só para mostrar como muitas vezes a gente idolatra um cara, a gente tem um cara como referência e não necessariamente, principalmente no fisiculturismo, em outras áreas eu acho que é bem menos, mas no fisiculturismo é um grande exemplo disso, não necessariamente você tem que repetir a caminhada que ele fez para chegar no resultado que ele teve. Acho que olhar esses vídeos, entender o que o Felipe Franco falava, o que ele propagava, entende um pouco como que as coisas evoluíram e como que realmente, antigamente, os treinos eram piores. Então não é porque muitas vezes os físicos eram melhores que é só por causa do treino. Não é só essa variável que vai determinar a qualidade de um físico. Todos nós sabemos, todos nós que gostamos de musculação entendemos que tem outras variáveis que realmente vai definir se você vai ter um físico absurdo, se você vai ter um físico bom, um físico muito bom, um físico ruim, enfim. Então eu achei muito interessante esse vídeo e espero que tenha gostado. Se você quer ter um treino mais otimizado, um treino melhor, entra aqui no link da descrição onde tem as planilhas de treino no canal. Existem várias planilhas de treino que basicamente abrangem quase todo mundo. Tem vários perfis de pessoas que essas planilhas vão ser pensadas para cada um delas. E se você quiser um treino mais bem estruturado, um treino mais individualizado, pode me chamar aí no WhatsApp também, que eu vou estar montando ele para você. Eu vou estar fazendo algo muito mais focado, né? Algo muito melhor. Mas se você não tem tantas condições assim de pagar algo mais alto, conferir as planilhas de treino já pode ser algo extremamente positivo para você. Então eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar comigo. Vou botar aqui no card um vídeo que eu fiz falando sobre como desenvolver braço. É uma região do seu físico que muita gente tem um hiperfoco, muita gente quer crescer realmente essa parte, quer melhorar, tem muito complexo com essa região do próprio físico. Eu acabei montando um vídeo focado 100% em como desenvolver braço. Falei todos os erros, todos os acertos, o que você deveria fazer, qual a sua divisão, qual é a forma mais inteligente de se pensar num desenvolvimento de braço mais otimizado. Ficou um vídeo muito bom que eu tenho certeza que vai agregar bastante os seus conhecimentos sobre musculação.